Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Gestão Democrática e Participativa. Como falado anteriormente, eu sou o Marcos e estou trabalhando com vocês nessa aula sobre orçamento participativo e seus conceitos, e apresentarei a você também uma nova proposta de trabalho avaliativo, onde iremos aplicar o que aprendemos durante toda a disciplina. O funcionamento do orçamento participativo já é bastante conhecido, mas de modo bem sucinto podemos descrevê-lo tomando como base o caso de Porto Alegre. A Prefeitura organizou 2 rodadas de assembleia com a população, todos podendo participar, sendo de forma regionais ou temáticas, através da cultura, transporte, saúde, assistência social, dentre outros temas. Momento que é feito o levantamento das prioridades regionais e são escolhidos delegados para o Conselho do Orçamento Participativo, o COP. Os delegados são os intermediários entre o COP e os cidadãos. Individualmente ou como membros das organizações comunitárias e temáticas, essas assembleias, precedidas de reuniões preparatórias nas micro-regiões ou nas áreas temáticas, são realizadas anualmente com a presença dos delegados do Poder Executivo e são coordenadas por membros do governo municipal, pelos delegados e também pelos conselheiros do Orçamento Participativo. Entre a primeira e a segunda rodada de assembleias, de março a junho, geralmente, ocorrem as reuniões intermediárias em que são hierarquizadas as prioridades setoriais, por meio de atribuição de notas. Os aspectos mais relevantes do orçamento participativo são a democratização do processo decisório quanto a um aspecto crucial e a distribuição de recursos. Mais do que isso, também trata-se da submissão das estruturas do Estado ao controle direto da população, gerando alteração significativa das relações Estado-sociedade. E também a inversão das prioridades das políticas públicas, colocando, por intermédio do sistema de notas, os bairros mais carentes como os de atendimento prioritário. E também a função pedagógica em relação à democracia participativa. Há também a participação crescente à medida que se desenvolve. Seus resultados aparecem à população e a população passa também a acreditar na sua efetividade. Lembramos que os orçamentos públicos nas democracias representativas são elaborados pelos poderes executivo e legislativo. Aliás, segundo os juristas especializados, a principal razão da existência do legislativo na sua função precípua e da representação popular está na coparticipação com o Executivo na alocação dos recursos públicos, por intermédio da elaboração dos orçamentos. O orçamento participativo incorpora a população ao processo decisório na elaboração orçamentária, seja por meio de lideranças na sociedade civil, audiências públicas ou por formas de consulta direta à sociedade. Trata-se de ouvir de forma direta as comunidades para a definição das ações do governo, para a resolução dos problemas por elas considerados prioritários. O orçamento participativo é exercitado no Brasil em alguns estados na federação e em algumas prefeituras. Na União, não se verifica sua aplicação de forma sistemática, embora, durante a tramitação legislativa, haja esporadicamente audiências públicas ou até mesmo a abertura para apresentação de emendas de iniciativa popular, direcionadas para ações de implementação de políticas públicas prioritárias de apoio aos pequenos municípios. No Brasil, dada a quantidade de despesas obrigatórias e a pouca flexibilidade para o redirecionamento das ações governamentais, os processos que contemplam a participação popular na definição dos orçamentos se atêm a uma parcela restrita da alocação dos recursos. O sucesso dos processos participativos está relacionado não ao desenho institucional, e sim à maneira como se articula com a organização da sociedade civil e à vontade política dos governantes de implementar desenhos participativos. Podemos entender que a gestão de baixo para cima, como é o caso do orçamento participativo, são os mais fortemente democratizantes e distributivos, mas também os mais vulneráveis à vontade do dirigente público, isso é, ao compromisso governamental ou não do prefeito na implantação e sustentação de um modelo de gestão pública calcado na participação social. É tanto que a mudança do prefeito pode interromper essa experiência.
Não existe uma receita universal para o funcionamento do orçamento participativo. Cada situação local será diferente da outra. Mas, geralmente, o ciclo da discussão, negociação e elaboração do orçamento participativo leva um ano e é composto dos seguintes estágios. Temos primeiro as assembleias locais e setoriais. Nessas assembleias, o prefeito relata aquilo que foi realizado e o que não existia no período anterior, apresentando o plano de investimentos e as regras do processo de orçamento participativo. Os delegados locais e setoriais do orçamento participativo são eleitos ou designados, com base em critérios estabelecidos no conjunto de regras. Há depois, posteriormente, as reuniões locais e setoriais, que são reuniões entre os delegados e as comunidades. Elas podem acontecer sem a presença das autoridades. Se os delegados desejarem, nessas reuniões, os participantes decidem os projetos prioritários que serão executados. E em terceira fase, tem a participação da Câmara Municipal, que após as reuniões, os orçamentos participativos chegam ao Legislativo. Este é um evento onde o Comitê de Orçamento Participativo entrega oficialmente ao prefeito a lista de projetos prioritários, definidos através da participação dos cidadãos. É neste momento em que os membros do Comitê de Orçamento Participativo são oficialmente instalados. Em quarta fase, há o desenho da matriz orçamentária. O município e o Comitê de Orçamento Participativo fazem o desenho da matriz orçamentária. Estes são momentos essenciais e também os mais controversos do processo. O plano de investimento é criado, compartilhando com a população e, em seguida, publicado para ser usado no monitoramento e no cumprimento do que foi acordado. E, por fim, a avaliação do processo. Uma vez concluído o ciclo, as regras do processo do orçamento participativo são avaliadas e ajustadas e as novas regras são usadas no ano seguinte. O primeiro ciclo vai das primeiras reuniões dos bairros, sendo concluído com a aprovação da matriz orçamentária. É importante ressaltar que, para a implantação desse mecanismo, é importante que haja vontade política do prefeito e a presença e interesse de representantes da sociedade civil e da população de forma geral. Também é necessário que as regras de funcionamento e tomada de decisão do orçamento participativo sejam bem definidas pelas partes interessadas, assim como os valores destinados aos programas. Capacitar a população e as autoridades municipais sobre o orçamento público e o orçamento participativo auxiliará no sucesso da implantação do orçamento participativo. Percebemos, então, que a participação direta da população na eleição das necessidades que cercam na gestão do dinheiro público, por meio da gestão participativa, faz com que o indivíduo tenha uma estreita relação com o Estado e contribua para um ativismo político, no qual o cidadão passa a ser protagonista da sociedade que deseja formar, decidindo pelos benefícios e impactos das decisões na atual e nas futuras gerações. Ademais, tal iniciativa possibilita uma maior efetividade nas decisões de inclusão social, por intermédio de debates e opiniões, considerando que a ampla participação dos mais variados grupos sociais, sem exceção, faz com que a destinação do orçamento ocorra conforme a vontade da maioria da população, sem excluir a minoria do debate. Dessa forma, a efetivação plena dos direitos políticos passa necessariamente pela participação popular na gestão pública. Dando continuidade aos estudos, peço que leiam conteúdo sobre os órgãos oficiais e a transparência na gestão, que consta no caderno didático, a partir dessa página 90, onde vamos entender principalmente o grande papel do Ministério Público, atualmente considerado até como o quarto poder, tendo em vista sua autonomia administrativa frente à sua atuação como advogado ou defensor da sociedade. Veremos também que o Tribunal de Contas, que foi instituído especialmente para o controle dos orçamentos públicos, auxiliando o Poder Legislativo. Vale lembrar que, além do Tribunal de Contas da União, ligado ao Poder Legislativo, também a Controladoria Geral da União, órgão do Poder Executivo, tem se empenhado na conquista de uma gestão transparente. Na CGU, teve origem uma importante iniciativa de estímulo à participação dos cidadãos no controle de gestão pública e dos gastos governamentais. Para finalizarmos essa disciplina, estou propondo uma atividade prática na elaboração de um orçamento participativo em uma cidade fictícia.
Vamos simular a elaboração de um orçamento dentro de duas perspectivas de uma administração pública, sendo o executivo municipal e a participação da sociedade. O trabalho deverá ser realizado em duplas, sendo cada um representando a perspectiva citadas. Segue algumas informações importantes para a elaboração do trabalho. Estamos falando de uma cidade com 150 mil habitantes, em que possuímos os seguintes índices em relação à saúde e educação e emprego. Então, pessoal, neste quadro aqui, a gente vai verificar os índices dessa cidade fictícia que vai auxiliar nessa elaboração do trabalho. Então, temos como taxa de mortalidade infantil, né, por 1.000 nascidos vivos, o índice de 12,6. A esperança de vida ao nascer, por idade, né, 76,4%. Médico por 1.000 habitantes, 1,8%. E leitos por 1.000 habitantes, 2,24%. Já em relação aos índices da educação e da geração de trabalho, né, geração de emprego e renda, temos que a taxa de empregados com 18 anos ou mais é de 69,85%. A taxa de desempregados, que também possuem 18 anos ou mais, é de 12,5%. A porcentagem dos ocupados com a escolaridade fundamental completo e que também possuem 18 anos ou mais é de 70,88%. Já a porcentagem dos ocupados com médio completo, 18 anos ou mais, é de 55,18%. A taxa de jovens e adultos de 18 a 24 anos que estão cursando o ensino superior é de 22,08%. A expectativa dos anos de estudo, que significa a frequência escolar e a população em idade escolar, é de 10,25 anos. Já nesse slide, a gente vai prever as receitas e despesas dessa região que a gente vai trabalhar. Então, temos como receitas previstas, né, a receita corrente, que de 556 milhões, né, a receita tributária de impostos, que de 178 milhões. E também temos as despesas previstas, em que constam as despesas correntes, as despesas com pessoal, os juros de encargo de vida, as outras despesas de capital, investimentos e amortização de vidas. Então, vale lembrar que isso aqui é o previsto para a execução da cidade, né? A execução orçamentária da cidade. Então, é importante fazer o trabalho, considerando aqueles índices, de tentar melhorar tanto o índice da saúde como o índice da educação, né? É preciso verificar e aí abordar dentro do sentido que a gente estudou na disciplina, principalmente nas aulas 3 e 4, todos aqueles conceitos que a gente trabalhou no sentido de ver qual a melhor forma de ajustar as contas públicas para que se consiga uma melhoria nos índices, tanto da saúde como da educação do trabalho. Então, vocês vão trabalhar dessa forma de tentar melhor criar um orçamento participativo. Então, uma parte vai ser representante do governo, né? E outra parte vai ser representante da população, da sociedade. Então, tem que ter essa conciliação entre essas duas partes, né? Que vai ser representada por cada aluno na dupla e que vocês vão gerar esse orçamento participativo. É uma forma diferente, prática, de vocês aplicarem tudo aquilo que vocês conheceram durante toda a disciplina. E isso vai nos fazer remeter tudo que a gente vem estudando, né, durante todo esse período da disciplina e buscando sempre fundamentar com base no que a gente aprendeu, com base nos nossos textos ou no caderno didático. Destaca-se que, nos anos anteriores, a gestão municipal destinou cerca de 12% de investimento em saúde e 10% na educação e, consequentemente, geração de emprego e renda na cidade. Com essas informações, cada grupo vai elaborar uma lei orçamentária anual, de forma simplificada, definindo qual a melhor forma de destinar os recursos para melhorar os índices mencionados. Nas duas áreas abordadas, é importante que cada aumento de 1% na taxa de investimento, seja na saúde e na educação, melhorará em 0,5% nos índices, sendo para mais ou para menos. Por exemplo, se eu aumentar para 3% a porcentagem de investimento na saúde,
irá diminuir em 0,5% a taxa de mortalidade infantil e aumentará em 0,5% a esperança de vida ao nascer. O número de médicos por 1.000 habitantes e o número de leitos por 1.000 habitantes também na mesma proporção. Então, quais são as etapas de trabalho? Primeiramente, um dos alunos que irá representar o gestor definirá a sua proposta de orçamento para investir nas duas áreas. Logo em seguida, o outro aluno definirá o seu orçamento representando a participação popular. Percebe-se que a conciliação será importante nesse processo. Repito, o objetivo é definir um melhor orçamento dentro do contexto que estudamos durante toda a disciplina. A dupla deverá elaborar um relatório constando dos argumentos que sustentem a sua definição no orçamento público definido, fundamentando os procedimentos dentro do que estudamos, bem como relatar a experiência em tentar definir melhores recursos. A criatividade é livre, gente, e também será avaliada no sentido que vocês busquem tentar se aproximar ao máximo da realidade, ao definir as etapas e procedimentos do orçamento. Estarei também criando um fórum específico para a discussão dessa atividade, onde as suas experiências deverão ser compartilhadas e debatidas juntamente com os demais colegas e tutores. Então, pessoal, a proposta do nosso trabalho é especificamente essa. Não será avaliado se você conseguirá melhores resultados, mas a gente está buscando que o aluno compreenda na prática todo aquele processo que a gente estudou na disciplina de gestão democrática e participativa. Bom, a nossa disciplina vai encerrando por aqui. É um prazer estar trabalhando com vocês todo esse período, né, em que a gente discutiu nos fóruns ou nas atividades. Continuo ainda à disposição sempre que precisarem ou tiverem alguma necessidade para esclarecer alguma dúvida que ainda não tenha sido abordado na disciplina. É importante que vocês se aprofundem mais nessa disciplina, principalmente além dos artigos que a gente disponibilizou no ambiente virtual, porque lá vai trazer principalmente o exemplo que a gente tem como principal, o do caso da cidade de Porto Alegre, que foi o precursor nessa elaboração do orçamento participativo. Através, estudando essa cidade, a gente vai acabando compreendendo a importância dessa participação da sociedade na decisão política. Muito obrigado a todos. Participem dos fóruns, né? Leiam os conteúdos didáticos que a gente disponibilizou. Todos os slides vão estar disponíveis no ambiente virtual, né? Precisando de mim, estarei à disposição, né? Sempre que precisarem. Bons estudos a todos. Espero que façam uma ótima especialização, né? E eu tenho certeza que, assim como eu concluí a especialização com vocês vão adquirir conhecimentos fundamentais, né? Principalmente na concepção política da nossa sociedade. Muito obrigado a todos, é um prazer estar com todos vocês.